E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Heitor e hoje, né, depois desses momentos aí onde eu não lancei um vídeo, tô voltando aqui com as aulas e a aula de hoje vai ser sobre as estruturas de repetição ou o que a gente é bem comum a gente ouvir são os loops, né? Um pouquinho, vamos já começar aqui, vamos criando o arquivo, vai se chamar loop.py. É o seguinte. Antes de tudo, eu vou explicar um pouco o que é o loop e as ideias, o porquê que a gente usa, né? Tá, o loop ele é uma estrutura de repetição, né? Então significa que qualquer coisa que a gente colocar dentro de um loop, ele vai executar várias vezes a mesma coisa até que uma condição seja falsa, né? Então, o princípio do loop é, às vezes a gente precisa fazer várias vezes a mesma coisa, a gente precisa percorrer uma série de dados ou fazer alguma ação várias vezes, e aí a gente precisa usar o loop para esse tipo de coisa. Então, em várias linguagens a gente tem três tipos de loop conhecidos, só que no Python a gente só tem dois, então eu vou focar nesses dois que de fato são os mais usados. O terceiro que chama do while, a gente nem usa muito assim, ele tem seus usos, mas não é tão comum, então o Python ele não tem ele. Então a gente vai focar nesses dois principais, que é o while e o for, né? Então, esses dois loops, eles têm o mesmo tipo de funcionamento, porém, uh, a ideia por trás dele é um pouco diferente, questão do conceito. Então a gente vai começar pelo while agora. Vamos lá. While, ele funciona da seguinte maneira. Enquanto uma, que eu vou até escrever aqui, condição, ela for verdadeira, ou seja, ela tiver um valor booleano true, enquanto você tiver uma condição verdadeira, ele vai repetir o comando aqui. Então, qualquer coisa que você colocar dentro de um bloco de while, lembrando que isso aqui é igual ao if, você pode colocar vários comandos, ele vai seguir sequencialmente eles. Quando ele chega no último, ele retorna para o começo. E aí ele fica repetindo isso até essa condição ser falsa. Então é bom a gente lembrar que a gente pode realmente causar um loop infinito. Uma coisa que nunca vai ser falsa, e o programa vai ficar infinitamente fazendo a mesma coisa. Então eu vou simular um loop infinito para você ter uma noção de como isso vai ser. Então, se eu colocar uma expressão aqui que é verdadeira, ou seja, enquanto verdadeiro, vai ser sempre verdadeiro. Não tenho como eu mudar uma expressão dessa. Eu quero que você imprima para mim na tela loop infinito. Infinito. E aí, eu vou simular aqui. Eu vou colocar, por exemplo, uma variável count. Começa com 0. Vou colocar aqui um f. Só que count. E eu vou somar mais um nesse count toda vez. Então toda vez que eu passar pelo loop, eu vou aumentar o valor de count. Então no Python você tem duas maneiras de fazer um incremento de variável. Ou seja, eu tenho um valor inicial numérico e eu quero somar ele algum valor a ele mesmo. Então, ou a gente faz isso, ou seja, tipo, o valor da minha variável vai ser igual ao valor dela mais 1, ou uma forma de escrever a mesma coisa, só que mais simples, para não ter que ficar repetindo o valor da mesma variável, eu falo que count mais igual a 1, que é a mesma forma de eu escrever. E eu poderia usar aqui qualquer operador matemático. Eu podia fazer um vezes, eu podia fazer um menos, mas o mais usual normalmente é fazer um incremento. Então vamos executar esse código aqui e ver o que vai aparecer lá na tela quando eu executar. Opa. Então Python loop.py. Eu acabei de criar um loop infinito e você pode ver que como esse código ele executa muito rápido, o número está aumentando eternamente. A condição ela nunca vai ser falsa, então ele vai ficar nesse loop para sempre. Então vamos fazer
isso aqui não ser mais uma expressão de loop infinito. Então eu vou usar o próprio count aqui como uma expressão verdadeira. Aliás, como uma expressão booleana. Então, enquanto o count for menor ou igual a 10, ou seja, eu vou querer fazer de 0 a 10, eu quero que você imprima o valor do count e continue somando. Então, o mesmo código agora sem ser infinito. Vamos executar. Perfeito. Então, aqui a gente executou 11 vezes, né? Começou a partir do 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, o valor do count foi aumentando e a cada momento que ele for aumentando, ele vai voltar aqui e vai checar a condição de novo. O meu count aumentou? O meu count não aumentou? E com isso eu consigo saber se eu vou tomar a própria ação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um print terminou e eu colocar aqui um print começou, o que vai acontecer? Eu só vou executar a próxima linha assim que esse loop terminar. Então, essa é a estrutura básica do loop do while, né? O while, ele funciona assim. Né? Então é até legal, se você entende inglês, o while ele significa enquanto. Então, enquanto essa expressão for verdadeira, eu vou fazer isso. Tudo que tiver no bloco. Agora, vamos passar agora para o for, que é o próximo da lista. Bom, vamos lá. O for, ele é bem parecido com esse, né? A sintaxe dele, eu vou até comentar isso aqui. Vamos lá. For x in range 0 a 10. Já vou explicar o que isso significa. Beleza. Vamos lá. O for, ele tem o mesmo princípio de loop do while, tá? Ele vai repetir um código algum número de vezes, só que ele não se baseia numa questão booleana true ou false. O for ele vai se basear num número fixo de vezes. Então aqui no caso, essa expressão aqui, o que ela está falando de fato? Para um x, ou para cada número, ou algo do tipo, na... E aí no caso esse range aqui, ele vai gerar um intervalo de 0 a 10. Então, para cada número no intervalo, isso aqui, lembrando isso, é mais ou menos a ideia do que a expressão quer dizer, né? Então, para cada número no intervalo que eu estou falando ali, de 0 a 10, eu quero que você execute essa expressão. Lembrando que esse x ele pode mudar, tá? É só o nome da variável, aqui podia ser count também. Então, para cada count na minha range tal, eu faço isso. Então, vamos executar o código, vamos ver o que acontece. Eu tenho basicamente o mesmo, parecido com o mesmo resultado. Tem uma variação aí bem simples, né? Você vê que aqui o 0 a 10 ele não foi até 10. Por quê? Porque ele exclui, é sempre o intervalo de 0, ou seja, o valor inicial, até esse menos 1. Tá? E a função range ela funciona assim. Tá? Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí quando ele viu 10, ele falou, opa, esse número chegou no número que eu quero, não preciso mais. Então aqui ele fez a minha expressão. E a grande diferença do uso do for para o uso do while é bem simples, na verdade. Normalmente a gente usa o while quando a gente não sabe quando uma coisa vai acabar. A gente vai esperar uma condição chegar e a gente não sabe quando essa expressão vai chegar.
né? Explico, a gente vai fazer alguns exercícios em breve e aí a gente vai conseguir ver isso funcionando. Tá melhor. Mas digamos que eu espere que o usuário decida que é hora de acabar, sabe? Tipo, você quer adicionar mais um número na lista? Pô, quero. Quer adicionar mais um? Quero. Quer adicionar mais um? Não quero. Beleza. Aquele não se torna o nosso false e a gente sai do loop. O for ele já é usado mais para quando a gente tem uma noção exata e finita de que uma coisa vai acabar. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter que processar, digamos, 4 números de uma lista. Então a gente pode colocar para cada um da minha range de 0 a 4, ou seja, vai fazer 4 vezes, faça tal coisa. Então, assim, o for normalmente é para uma situação finita, e o while normalmente a gente espera que algo aconteça que mude o estado, né, que mude a condição que a gente colocou lá. Então essa é a principal diferença, e o uso dos dois é bem comum com uma estrutura de dados que a gente vai aprender na próxima aula, que vai ser a estrutura de vetores, né? Então a gente vai entrar nesse assunto na próxima aula e aí a gente consegue fazer alguns exercícios do porquê utilizar loop com vetor faz sentido, né? Que vai ser a melhor maneira da gente explicar o uso do loop, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro e qualquer coisa, não deixa de falar, é só avisar, gente. Valeu, falou, até a próxima aula.